Boa tarde a todos, muito boa tarde à sessão de esclarecimento do Fundo Lisboa Protege. Eu sou Margarida Figueiredo, sou Diretora Municipal da Economia e Inovação, vou ser uma das vossas anfitriãs da sessão. Para esta sessão temos como convidados a Sra. Presidente da Arespa, a Doutora Lourdes Fonseca, e o Dr. Júlio Fernandes, que é o Vice-Presidente, a Doutora Lourdes Fonseca, que é Presidente da UAC, exato, e o Dr. Júlio Fernandes, que é o Vice-Presidente da Arespa, e com muito gosto temos connosco o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Medina, a qual convido para nos enquadrar com esta medida extraordinária de apoio à economia da cidade, que é o Fundo Lisboa Protege. E, portanto, agora passava a palavra ao Sr. Presidente, e muito boa tarde, e muito obrigada pela sua disponibilidade em estar presente e em falar connosco em primeira mão. Muito obrigada. O Sr. Presidente está sem som, tem que ligar o som. Muito bem. Muito obrigado, Margarida. Eu quero saudar todos os que estão presentes neste nosso encontro e uma saudação muito especial e muito amiga à Lourdes Fonseca e ao Júlio Fernandes, que aliás são, em grande medida, os pais deste nosso programa. Naquilo que ele tem de bom, pronto, o que não tiver de bom fica connosco, eu assumo essa responsabilidade. Eu queria dar a todos, acima de tudo, uma grande palavra de força, de ânimo, de estímulo, neste momento, que é um momento que nós sabemos que é um momento muito difícil para muitos que têm os seus comércios, as suas lojas, os seus restaurantes, os seus bares, toda a vida económica da cidade está a sofrer muito. Esta crise está a ser muito difícil para muita gente e Lisboa está a sofrer mais do que outros sítios do país, porque somos uma cidade que normalmente acolhe muita gente todos os dias e por isso estamos a ser vítimas do ponto de vista económico desta necessidade do teletrabalho, como também da queda muito abrupta dos fluxos turísticos. Isto está a causar um nível muito grande de sofrimento a muita gente, em vários setores de atividade, que lutam todos os dias para conseguir sobreviver, para pagar salários, para manter, no fundo, a sua atividade, numa crise que, aliás, não tem qualquer precedente. Todos já passamos várias crises, têm naturezas diferentes, contornos diferentes, uma crise desta dimensão que, por razões de saúde pública, muitas atividades acabam por ser encerradas durante longos períodos, às vezes de forma mais ou menos rápida, passa-se um período de atividade para um período de inatividade, é muito difícil e esta era a primeira palavra que eu vos queria dar, uma palavra de apoio, de solidariedade, de vos assegurar que a Câmara nós percebemos bem aquilo que vocês estão a passar e queremos passar isto em conjunto. A cidade de Lisboa éramos uma cidade muito próspera, num caminho muito positivo que tínhamos feito nos últimos anos. Não tenho nenhuma dúvida que vamos continuar a fazê-lo depois desta pandemia, mas temos de passar juntos também este período, que é um período difícil. A segunda palavra que vos queria dar também é uma palavra de esperança, porque tudo o que nós hoje sabemos é que nós estamos hoje mais perto do fim desta pandemia do que estamos do início. Tudo aquilo que nós hoje sabemos sobre a chegada das vacinas, sobre o início da vacinação do que são os grupos de risco, vão criar um clima completamente diferente face àquilo que nós os conhecemos. Não se trata da situação de há poucos meses atrás, em que nós não sabíamos, estávamos na incerteza do que era um desenvolvimento científico, que não sabíamos se vinha, nem quando vinha, nem se vinha com as garantias suficientes. Hoje, aquilo que já se sabe, já há pessoas a serem vacinadas, não num qualquer país remoto do mundo, mas num país como a Inglaterra, em países como os Estados Unidos irão também começar e nos restantes países continentais, europeu-continentais da União Europeia, espera-se para poucas semanas o início desse processo de vacinação. Portugal já apresentou o seu programa, o seu calendário, pode haver, claro, mudanças, sobressaltos, dificuldades, cá estaremos todas as instituições para lidar com elas, mas a verdade é que estamos hoje já num tempo diferente. E o tempo diferente é o tempo de já começarmos a vislumbrar, no fundo, o fim deste processo, que nos dá também aqui uma força para podermos aguentar estes meses que são, sem dúvida, os meses mais difíceis da pandemia. Porque não estamos naquele início em que os danos económicos, emocionais,
sociais ainda eram limitados e em que havia uma certa energia. Já passaram muitos meses, já há muito desgaste acumulado, muitas perdas acumuladas em muita gente. Sabemos que são os meses mais difíceis, mas são também aqueles que vos quero dar um sinal de esperança, uma esperança fundada, não é uma esperança vã de que um dia as coisas vão correr melhor. Não, nós hoje sabemos que há pessoas que estão a ser vacinadas, começaram a ser vacinadas, mais irão fazer, há planos, e quando uma parte importante, nomeadamente os grupos de risco, estiverem vacinados, todo o ambiente será diferente. E, aliás, aquilo que nós também sabemos, muitos me perguntam e o dia a seguir como é que vai ser? Eu acho que o dia a seguir nós vamos ter uma recuperação muito rápida. As pessoas têm muita ansiedade de regressar às suas vidas na sua normalidade, das coisas simples, das famílias se encontrarem, de se ir ao restaurante um fim de semana ou um dia de semana, de se poder brincar com os filhos num parque, que ainda estão fechados, os parques infantis, e aquilo que, aliás, das experiências de crises parecidas com estas na Ásia, mostram que há no imediato haverá uma propensão grande das pessoas para retomarem e quererem recuperar aquilo que perderam durante os meses de encerramento. E foi precisamente por isto, com esta ideia de que temos que fazer estes meses, que são os meses mais duros, em conjunto, que nós criamos esta iniciativa Lisboa Protege, que é uma iniciativa profundamente inovadora. É a primeira vez que nesta escala uma Câmara Municipal apoia diretamente o tecido económico da sua cidade. Isto resultou muito da avaliação que nós tínhamos e resultou muito, deixem-me voltar aqui a agradecer muito à Lourdes Fonseca, a toda a equipa da UACS, e também à Aresp, ao Júlio Fernandes, toda a equipa, que nos puseram com muita clareza o problema. A partir de certa altura, lembro-me bem do dia que a Lourdes, aqui numa reunião, entra e diz: Presidente, temos que ter uma conversa, é preciso fazer aqui alguma coisa, nós precisamos aqui de uma mudança. Precisamos de uma mudança dos instrumentos. E foi aí que nós decidimos avançar e construir o nosso programa. Foi na altura também falamos com o Governo e que o Governo também criou o programa ao Apoiar, exatamente com a mesma filosofia, apoios a fundo perdido, que possam ser mobilizados nesta fase, e no fundo o programa Lisboa Protege é isso mesmo, que são no fundo apoios dirigidos a micros e pequenas empresas, de faturação até 500 mil euros, com uma perda de volume de negócios de 25% face ao período homólogo de 2019, por isso 2020, janeiro a setembro, versus janeiro a setembro de 2019, e por isso abrangendo um conjunto muito, a generalidade dos casos com perda importante, num conjunto importante de atividades, do comércio, da restauração, também dos serviços, numa lista ampla, e num processo em que nós atribuímos um subsídio a fundo perdido que vai de 4 mil euros a 8 mil euros. A ideia, no fundo, é criarmos aqui um apoio, mais um apoio, até março. Sabemos bem que isto não compensa as perdas todas, sabemos bem, tenho bem consciência da limitação disso, por isso é que também tomamos uma decisão, é que, primeiro, concentrar nas micro e pequenas empresas e também nos empresários em nome individual, muito importante, os empresários em nome individual que muitas vezes, por dificuldades dos apoios do Estado, não estão tão abrangidos, aqui estão abrangidos, e tomamos esta decisão de concentrar aqui o apoio para fazer a diferença, sabendo que as necessidades são muitas, que não conseguiremos, obviamente, fazer a recuperação das perdas, mas não é essa a nossa ideia, nós não queremos atingir, fazer a diferença para aqueles que conseguimos fazer a diferença, dar aqui um apoio que tem importância, e por isso tomamos também uma decisão, é que este apoio é um apoio muito simples, com muito poucos comprovativos, pouca justificação, pouca burocracia, queremos processar rápido e com uma característica importante, acumula com todos os apoios que o Estado Central atribua. Isto é, nós não vamos estar a fazer aquela contabilidade de deduzir que dos apoios que o Estado dá, se só dá uma parte, nós complementamos com a outra. Não, nós não fazemos disso. É um processo muito simples, autónomo. Quem quer que tenha recebido apoios do Estado Central, seja por via dos layoffs, seja nas moratórias do crédito, seja nas linhas de crédito, seja também no apoiar, com os apoios a fundo perdido, pode ter complementarmente este apoio. E era no fundo esta a mensagem que eu vos queria deixar, muito brevemente. Depois a equipa da Economia, que tem feito um trabalho incrível na Câmara, o vereador Miguel Gaspar, a Margarida e toda a equipa da DMEI, tem feito um grande trabalho, estão ao dispor de todos através do Lisboa Empreende e através dos contactos para ajudar as pessoas a poderem concorrer o mais rapidamente possível.
Desde ontem que abrimos as candidaturas, já temos hoje cerca de 800 candidaturas recebidas, o que é para nós, o que mostra para nós é encorajador, no sentido de estamos aí na direção certa, de ser um instrumento que era preciso. Eu tenho recomendado a todos aqueles que me falam, candidatem-se o mais rápido possível, inscrevam-se o mais rápido possível, mandem para nós podermos avaliar. Pronto, 800 já é um número que já dá trabalho aqui à nossa equipa para começar a aprovar com rapidez. Nós queremos começar a fazer os pagamentos ainda este mês de dezembro, que o dinheiro chegue às empresas ainda este mês de dezembro e que isto possa ser um processo bastante rápido. Queria-vos pedir também é provável que neste início possa haver aqui ou ali situações que nós não identificamos e que possam não estar contempladas. Eu pedi expressamente às equipas que se fizesse um levantamento de todas essas situações, que às vezes são aqueles pequenos detalhes que nós não contamos e que às vezes impedem que alguém que precisa do apoio, que aceda ao apoio, para essas situações serem levantadas, para se for necessário nós fazermos alguma correção no programa, daqui a algumas semanas, para podermos afinar. E era no fundo isto que eu vos queria dizer, renovando uma vez mais o meu agradecimento muito sincero e muito claro. Chegamos aqui porque a UACS defendeu que aqui chegássemos, a Aresp também defendeu que aqui chegássemos, trabalhamos em conjunto, estão propostas concretas, estão no terreno, eu espero que elas sejam úteis, que apoiem as empresas, que apoiem o emprego, que apoiem todos aqueles que estão à frente de micro ou pequenas empresas, com uma mensagem muito clara: a cidade de Lisboa está com vocês, está com todos, e da mesma maneira que estivemos juntos antes da crise, como a cidade a prosperar, vamos passar juntos este momento e estaremos juntos certamente depois, no ano de 2021, certamente. Não sei se celebraremos o campeão nacional de futebol, mas tenho uma expectativa muito grande que celebraremos o Santo António de 2021, marcando o virar de página relativamente a este momento. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras bastante claras e que explicou já quase o fim todo. Portanto, deixou à equipa da DEMEI agora pouco trabalho. Agora é dar tempo, já é para vos poupar tempo para poderem aprovar candidaturas. Exato. Exatamente, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelas suas palavras também de motivação. Estamos todos motivados para ajudar a economia da cidade. Eu agora passava a palavra à doutora Lourdes Fonseca, que nos ajudou também a construir esta ferramenta, como o Presidente Fernando Medina acabou de referir, e para nos contextualizar um bocadinho, quer da parte do setor, quer a importância deste tipo de mecanismos para apoiar o setor do comércio a retalho. Doutora Lourdes. Obrigada pelo convite, muito boa tarde. Agradeço desde já todo o empenhamento, quer da Câmara, quer das palavras do Sr. Presidente, mas, acima de tudo, nós estamos Lisboa, que, como foi referido, é das cidades mais devastada pela crise pandémica que se instalou. E de maneira que nós temos um comércio e um serviço cheio de necessidades, cheio de desespero, à medida que a pandemia se foi agravando e com falta de esperança à medida que os meses foram avançando. Mas também sabemos que, apesar de transversal e abranger, no fundo, todas as atividades económicas, aqui no comércio e em determinadas zonas da cidade, umas foram mais afetadas que outras. Não podemos esquecer que as zonas, sobretudo zonas históricas e o centro da cidade, Lisboa, foi particularmente afetado. Porquê? Porque tem poucos residentes, é o teletrabalho e deixamos de ter o fluxo de turismo. Não podemos esquecer que estas empresas resistiram a todo o período de 2008 e a crise que se instalou e com a intervenção da Troika, muito ao desenvolvimento do turismo em Lisboa. E, portanto, criou aqui uma dinâmica para a economia da cidade
criando empregos, mantendo-se, e que são essas lojas que caracterizam Lisboa e aquilo que traz muitos turistas também a Lisboa devido a essas características. E, portanto, se este fundo poderá não resolver todas as situações, mas vai com certeza dar aqui um balão de oxigênio a muitas empresas que se poderá ser o suficiente, juntamente com outros apoios a que se poderão candidatar a nível do governo, para poder se manter até começarmos numa curva ascendente e de recuperação, já que queremos que seja o mais breve possível, sobretudo agora com as notícias que há da vacina. Portanto, aqui era nós, do ACS, também temos um serviço de apoio aos associados para quando tiverem dificuldade na apresentação das candidaturas, portanto, podem se dirigir a nós auxiliaremos nessa sequência, porque sabemos que a ideia também é abranger o mais possível e, com certeza, faremos chegar também aquelas dificuldades que são inerentes num processo destes. Portanto, acredito que, mesmo que pouco, poderá ser uma ajuda essencial para alguns poderem, pelo menos, resistir e aguentarem-se neste período pandémico em que todos somos solidários. Doutora Lourdes, muito obrigada também pelas suas palavras e pela sua parceria, que em conjunto construímos este mecanismo, não é? Eu agora, se calhar, passava a palavra ao doutor Júlio Fernandes, o senhor vice-presidente da Aresp. Penso que se calhar está com problemas de conexão neste momento, de ligação. É? Ótimo. Está. Entretanto, só para agradecer mais uma vez a presença do Dr. Fernando Medina, que está, eu sei que tem uma agenda muito carregada e que, entretanto, vai ter que sair para mais um compromisso da Câmara de Lisboa, mas, mais uma vez, queria agradecer a sua presença aqui na primeira pessoa. Agora, enquanto o Dr. Júlio Fernandes não se consegue, então, ligar, se calhar avançamos e vamos fazer uma pequena apresentação do fundo, embora o Sr. Presidente da Câmara já fez quase toda a apresentação, mas vamos agora de uma parte mais técnica. Vou passar-vos então a apresentar o Fundo Lisboa Protege. Então, espero que estejam a ver, ainda não, isto demora sempre um bocadinho, a parte tecnológica às vezes não acompanha tão rapidamente a parte da explicação oral, mas estamos a trabalhar nisso cada vez mais e, portanto, espero que a todo momento consigam ver a apresentação. Pronto, eu vou resumir um bocadinho esta apresentação, que todos com certeza que já ouviram e o Sr. Presidente também a contextualizou muito bem, apresentou muito bem. Isto é o Fundo Lisboa Protege. Portanto, este fundo, como foi referido, é uma iniciativa enquadrada nas medidas extraordinárias de apoio à economia da cidade de Lisboa, que foram apresentadas no passado dia 11 de novembro, há quase um mês. Este conjunto de medidas tem vários setores, tem a parte das empresas, das famílias, do setor social, portanto, agora o que nós nos vamos focar é muito no apoio às empresas, que é este Fundo Lisboa Protege. Portanto, esta iniciativa tem como principal objetivo disponibilizar um apoio financeiro extraordinário ao comércio, à restauração e atividades culturais e artísticas da cidade de Lisboa. Qual é a dotação do fundo? Portanto, este fundo é constituído por 22 milhões de euros, 20 milhões de euros direcionados para o comércio a retalho, para a restauração e similares, e 2 milhões de euros destinados para as atividades de teatro, de música, dança e outras atividades artísticas e literárias. Atingindo-se a dotação do fundo, será avaliado, portanto, nesse momento, a possibilidade de reforço ou não do mesmo. Aliás, como o Sr. Presidente da Câmara referiu, nós vamos fazendo sempre um balanço da própria ferramenta, quer da sua dotação financeira, quer, eventualmente, da sua abrangência em termos de destinatários. Portanto, a quem se destina este apoio financeiro a fundo perdido destina-se a empresas e empresários em nome individual com contabilidade organizada.
e que reúnam cumulativamente as seguintes situações. Portanto, tem que ter sede e estabelecimento na cidade de Lisboa, tem que se enquadrar nas seguintes CAIs. Na CAI 47, do comércio e retalho, em que temos a exceção do comércio e retalho de combustível e a exceção do comércio e retalho por correspondência ou via internet. Portanto, a CAI 47, depois temos a CAI 56 toda, as exceções, toda a CAI 56 é elegível, a CAI 90, das atividades de teatro, música, dança e outras atividades artísticas e literárias. Temos a CAI 95, reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico, e a CAI 96, que é outras atividades de serviços pessoais, que são, por exemplo, todas as atividades que contemplam os cabeleireiros, os barbeiros, todas essas atividades têm uma exceção para as atividades funerárias e conexas. Depois, continuando, para se candidatarem a empresa ou empresário em nome individual tem que estar legalmente constituído até 30 de setembro de 2020. Tem que evidenciar no final de 2019 um volume de negócios inferior ou igual a 500 mil euros e apresentar quebras de faturação homólogas no período de janeiro a setembro de 2020 iguais ou superiores a 25%. E tem que ser PME. Esta certidão de PME é fácil de tirar, é registado no site do IAPMEI e basicamente por site inscreve os números da empresa e dão-lhe automaticamente essa declaração. Apenas uma nota, cada empresa ou empresário em nome individual só pode apresentar uma candidatura e para empresas criadas em 2019 ou 2020 até setembro, está estipulado no regulamento um referencial para estimar o volume de negócios e as quebras de faturação. Portanto, em que consiste este apoio? Como já foi referido, é um apoio financeiro às empresas com moderação de 4 meses, entre dezembro de 2020 e março de 2021. O apoio será pago em 2 parcelas. A primeira parcela após a validação da candidatura e da documentação submetida e a segunda parcela 2 meses após o pagamento da primeira. Como o Sr. Presidente da Câmara já referiu, este apoio é cumulativo com outros apoios a nível governamental, como por exemplo o apoiar ou apoiar a restauração. Margarida, deixámos de ouvir. O som desligou-se. Margarida? Ativa o microfone, por favor. Aqui uma questão em relação ao som do microfone e eu vou outra vez partilhar o resto da apresentação. Convosco, foi aqui uma pequena questão técnica, ainda não sei se estão a ver, entretanto não. Está perfeito, podes continuar. Posso? Estão-me a ouvir? Estão a ouvir-me bem? Sim, sim. Porque entretanto, se calhar eu falo depressa demais e aqui o som não estava preparado. O som está ativo ou não? Está sim, podes continuar. Está ativo. Ok. Muito obrigada. Então eu estava na parte da qual é o montante de apoio. Portanto, os montantes de apoio têm 3 montantes diferentes de apoio, que para volumes de negócios inferiores a 100 mil euros é um montante atribuído de apoio de 1.000 euros por mês durante... Já está? Já está. Durante 4 meses, o que faz um montante total de 4 mil euros atribuído. Depois, para volumes de negócio entre os 100 mil euros e os 300 mil euros, são 1.500 euros por mês, que dá um montante máximo de 6 mil euros. E para volumes de negócio entre os 300 mil e os 500 mil euros, é um montante de 2 mil euros por mês, o que faz um montante máximo global de 8 mil euros. Quando é que se podem candidatar? Os prazos são importantes, portanto, as candidaturas abriram ontem e decorrem até 31 de março de 2021.
As empresas ou os empresários em nome individual que se candidatem depois de dezembro de 2020, por exemplo, terão sempre direito à retroatividade do apoio, desde que haja disponibilidade financeira, claro, e como já foi referido, nós fazemos sempre essa avaliação, não permitiremos que haja candidaturas que criem expectativas sem haver dotação financeira. Portanto, como se podem candidatar? Através do site Lisboa Protege, que está no site da Câmara Municipal de Lisboa, através de um formulário eletrónico, da submissão da documentação considerada necessária para formalizar a candidatura. Não são aceitos formulários em papel. Portanto, no site estará também um conjunto de fax e um manual de apoio ao preenchimento do formulário. Quais os documentos necessários para a candidatura? Portanto, a empresa ou o empresário em nome individual com contabilidade organizada tem que ter a declaração da situação regularizada na Segurança Social, a declaração da situação regularizada na Autoridade Tributária ou código da certidão do formulário. Em relação a estas duas situações, empresas ou empresários em nome individual que tiverem acordos já de pagamento e pré-definidos, quer com a Segurança Social ou com a Autoridade Tributária, podem inscrever-se. Depois, é necessária a declaração do contabilista certificado ou, eventualmente, do revisor oficial de contas, respeitando a minuta apresentada e comprovando a quebra homóloga da faturação superior a 25% no período de janeiro a setembro de 2020. É necessário comprovativo do IBAN do candidato, com a indicação expressa da titularidade do mesmo, o certificado da PME que já referi anteriormente e, no caso da candidatura ser submetida por um mandatário, é necessário submeter a procuração de identidade de representação legal. Quais são as obrigações dos beneficiários neste apoio? Portanto, como referiu atrás o Sr. Presidente, as únicas obrigações que têm é manter a atividade durante o período de apoio, portanto, entre dezembro de 2020 e março de 2021, não cessar contratos de trabalho ao abrigo da modalidade de expedimento coletivo e ter a situação regularizada perante a Segurança Social, a Autoridade Tributária e o município de Lisboa. O apoio à submissão da candidatura, nós, equipa da Câmara Municipal de Lisboa, temos 2 e-mails específicos, que é o fundolisboaprotege@cm-lisboa.pt, dirigido às CAIs 47, 56, 95 e 96, e caso o seu negócio se enquadre na CAI 90 das atividades artísticas, temos o mail loja.lisboa.cultura@cm-lisboa.pt, onde podem, por favor, submeter todas as vossas questões e as vossas dúvidas. Temos também um contacto telefónico exclusivo dedicado ao Fundo Lisboa Protege, que é o 211 206 908, e o site da Câmara de Lisboa, Lisboa Protege. Pronto, eu agradeço muito a vossa atenção. Agora queria só... portanto, conseguimos o Dr. Júlio Fernandes, obrigada, depois destas questões técnicas, a quem eu muito agradeço a sua presença. Vou convidar o Dr. Júlio Fernandes, Vice-Presidente da Aresp, então, a dar-nos umas palavras sobre a importância deste tipo de mecanismos para, nomeadamente, o setor da restauração e o que é que se passa no setor da restauração, para depois, então, mostrar-vos o site da Câmara e o respectivo formulário. Dr. Júlio, por favor. Boa tarde a todos. Peço desculpa de facto de ter entrado com alguns problemas, mas eu não consegui sair do restaurante e tivemos que adaptar aqui as condições necessárias a que possa estar convosco, o que é um prazer muito grande. Agradeço as palavras do Sr. Presidente. Aliás, o Sr. Presidente, ao longo de todo este período, toda esta caminhada tem sido inexcedível nas posições que tem tomado. A Aresp tem tido o prazer de fazer várias reuniões ou com o Sr. Presidente ou com o Gabinete. As notícias que posso partilhar hoje são muito frescas, na medida em que o setor da restauração está a atravessar
naturalmente, a maior crise que alguma vez se podia ter atravessado aqui. E não há dúvida que nós esperamos que o tempo, e nomeadamente as vacinas, consigam fazer com que no início de 2021 haja melhores condições. A faturação, neste momento, cerca de 56% das empresas registaram uma quebra superior a 60%. Para os próximos 3 meses, de dezembro a fevereiro, mais de 61% das empresas estimam uma quebra de faturação acima de 50%. Não vale nada, mas posso dizer que no Bacalhau, no Parque das Nações, onde eu estou, nós estamos na ordem dos 30% de negócio, e esses 30% é com 80 lugares dos 500 que normalmente tínhamos. E o nosso inquérito disse-nos que mais de 40% das empresas pondera avançar para a insolvência. Portanto, todos os contributos, e em especial este da Câmara, são muitíssimo bem-vindos. Nós temos consciência que o pouco que fazem é muito. Temos consciência que nós temos muitos associados que não vão ser abrangidos por este processo, na medida em que este processo não apoia o regime simplificado, que são mais de 58% dos nossos associados. Portanto, o retrato atual é, de facto, grave. O Lisboa Prestige inclui, no entanto, apoios a fundo perdido, a empresas de restauração, e todos os apoios são muitíssimo bem-vindos. As autarquias, aliás, queria aqui referir, têm tido um papel fundamental e que temos a elogiar, seja com as medidas de apoio às empresas, às famílias, ou às atividades, porque isto, sem famílias, não há clientes. Aliás, também devo lembrar que mais de 1 milhão de pessoas está em teletrabalho e, portanto, é muito natural que não existem, digamos, tantos clientes como poderiam eventualmente existir mesmo nesta situação de pandemia. Ao longo dos últimos meses, a Aresp tem vindo a reunir com muitas autarquias, mais de 42 autarquias com quem já reunimos, e o resultado que fazemos, dentro das possibilidades e dentro da disponibilidade destas autarquias, é positivo. Temos que estar unidos nesta altura. O fim da crise, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, está ao longe, mas há uma pequena luz ao fundo do túnel. É preciso mais um esforço e a intervenção do poder local é essencial. No entanto, não queremos deixar de referir que este apoio, tal como outros apoios, infelizmente não chega à totalidade das empresas. E o Sr. Presidente da Câmara Municipal já o referiu na sua intervenção, por isso não vale a pena eu estar, passo a expressão, a reclamar mais, porque temos é que ser positivos e ver aquilo que é possível fazer. O inquérito de novembro da Aresp realizámos a mais de 1000 empresas e que hoje foi divulgado, traduz, com os dados que já referi, que na restauração e nas bebidas os problemas são profundos. Sem apoios diretos à tesouraria, 48% das empresas de restauração não resistem nos próximos 2 meses. É um facto. 46% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. 40% das empresas ponderam avançar para a insolvência. Em novembro, a quebra de faturação para mais de metade das empresas foi acima dos 60%. 45% dos arrendatários já estão em cumprimento há mais de 4 meses. Senhorios não têm aceitado as negociações. Nós esperamos que hoje, daqui a pouco, por volta das 17 horas, o Sr. Ministro da Economia, ladeado com os senhores Presidentes das Confederações do Turismo e do Comércio, possam apresentar, de facto, o resultado das várias negociações que a Aresp desenvolveu com o Gabinete do Sr. Ministro da Economia, porque são muito essenciais medidas de reforço à liquidez das empresas e de maior proteção do emprego. Lembramos que nos últimos 5 anos a grande aposta deste governo foi a criação de emprego. E a Aresp contribuiu muito
para o desenvolvimento deste objetivo, com as suas empresas a criarem milhares e milhares de postos de trabalho. Desde o início da crise, que a Aresco apresentou mais de 70 soluções, porque nós somos de pedir ou exigir, não somos de pedir ou exigir irresponsavelmente aquilo que não é possível. Nós normalmente fazemos contas e as nossas reivindicações têm muito em conta aquilo que é, ainda assim, possível. Queríamos agradecer à Câmara Municipal de Lisboa a apresentação deste Fundo Lisboa Protege e queríamos, talvez não fosse necessário, mas reafirmar que estamos sempre disponíveis para encontrar soluções, porque vale mais uma má solução do que não fazer nada. Muito obrigado. Eu agradeço muito as palavras ao Dr. Júlio Fernandes, não é? Como agradeci, sim, porque nós, Câmara, temos consciência de como está a economia da cidade e de todo o país, e é um esforço, pronto, como disse o Sr. Presidente, neste momento esta medida é possível, tendo presente todas os condicionantes que todos estamos a passar, e, portanto, mas o nosso mote é continuar a trabalhar com a Aresco, com a UACS, com as associações dos setores mais impactados. Para quê? Para retomarmos a economia da nossa cidade e o emprego e cada vez haja mais empresas e inovação, e é isso que todos desejamos. E pronto, e muito agradeço essa parceria. Estão sempre ao nosso lado aqui das duas grandes motores, digamos, da economia da cidade. Eu agora passava só à minha segunda parte da apresentação, que era o site, rapidamente, para depois irmos à sessão de questões. Eu há pouco esqueci-me de referir, mas todos nós temos no menuzinho aqui do Teams um ponto de interrogação, onde podem colocar as vossas questões, que nós responderemos no fim da sessão. Portanto, eu agora ia partilhar outra vez o meu ecrã para vos mostrar como é que está o site da Câmara, como é que podem fazer essa candidatura. Não sei se já estão a ver. Já estão a ver? Ok, está sempre uma decalagem de tempo. Portanto, isto está em tempo real, isto é o site da Câmara Municipal de Lisboa, onde tem o Lisboa Protege. Portanto, temos aqui a página onde se podem candidatar, tem um bocadinho um enquadramento sobre o fundo, tem o botão da candidatura, que vai direto para o formulário, tem aqui a parte do download da declaração do contabilista certificado do revisor oficial de contas, a parte do regulamento, quem tenha dúvidas, está aqui o regulamento que foi aprovado em Câmara Municipal de Lisboa e na Assembleia Municipal. E depois aqui do nosso lado direito tem o mail de contacto do Fundo Lisboa Protege e o telefone direto. O telefone está sempre alguém entre as 9 da manhã e as 7 da tarde para atender questões e dúvidas que possam surgir. Depois temos aqui toda uma parte de perguntas frequentes, em que estão bastante detalhadas, mas que vos convido, eventualmente, se tiverem aqui alguma questão que não possa ser respondida através destas questões que estão aqui, nos enviem por mail também, por forma a nós melhorarmos a informação para toda a gente e ficar cada vez mais clara. Portanto, tem o Fundo Lisboa Protege o que é, a quem se destina, as CAIs, PME, depois o apoio, qual é a duração do apoio e o limite máximo de apoio por candidato, tem as candidaturas, quando posso candidatar, já referi como e onde e até quando, qual é esse prazo, portanto tem aqui uma série de questões, não é possível submeter a candidatura em papel, toda a candidatura é submetida online, mas a Câmara dispõe de atendimentos presenciais para ajudar a submeter a candidatura online. Para isso, é necessário recorrerem ao número de telefone ou mail para marcar uma hora presencialmente para ajudar a submeter a candidatura online. Portanto, depois, como é recebido o apoio,
obrigações e responsabilidades dos beneficiários e outras informações e esclarecimentos. Pronto, o formulário de candidatura aqui está, o SOBRI, que nos tem que depois criar a candidatura e registar-se no site da Câmara, com o login. E depois, a partir daí, aparece-vos o formulário. Apenas uma sugestão, sugiro que quando abrirem o formulário e se forem candidatar, tenham já ao pé de vós todos os documentos de elegibilidade necessários para fazer o upload na candidatura, para assim demorarem menos tempo a fazer esse processo. Pronto, eu agora ia retirar a minha partilha, ia se calhar convidar agora os nossos convidados eventualmente a porem uma questão cada um. Eu começava para a doutora Lourdes, para depois respondermos às questões enunciadas, já que já temos uma série delas aqui no nosso íconezinho das questões. Portanto, se calhar agora passava para a doutora Lourdes Fonseca para ver de que forma é que poderemos ainda mais explicar melhor e ajudar a perceber como é que se pode candidatar ao fundo. Obrigada. Eu tinha basicamente aqui duas questões. O primeiro, queria começar por uma questão que eu acho que é aquela que toda a gente neste momento que está a assistir e todas as empresas, devido ao desespero da situação, estão a perguntar, desde o momento da candidatura até receber o apoio, qual é a expectativa ou quanto tempo é que demora? Isto é uma primeira pergunta, que eu acho que é a mais pertinente e aqueles que todos gostaríamos de ver respondida. A segunda, imagino que ocorre um erro quando se estão a fazer a candidatura. Ao introduzir, portanto, estão no passo, no site, estão a introduzir a candidatura. Por algum motivo acontece um erro, nomeadamente, por exemplo, vai o site abaixo, não tem internet. O que é que devem fazer nessas circunstâncias, ou como é que há alguma forma de solucionar, ou como é que fazer ultrapassar essa questão? Ou saberem se, entretanto, ficou registada ou não a candidatura, neste caso, porque podiam estar já no fim e ainda poder haver aqui algum tipo de coisa. Portanto, era começar por estas duas questões. Obrigada. Obrigada. Eu se calhar respondia já à doutora Lourdes em relação à questão do tempo de demora do pagamento. Neste momento, o que nós temos previsto é que não demoremos mais que 3 semanas. À volta das 3 semanas. Pode ser mais cedo ou pode andar aí à volta. Isto porquê? Porque neste momento nós estamos ainda, este é o segundo dia de abertura de candidaturas, estão a vir muitas. Nós já estamos a preparar para analisar, mas aqui internamente são vários passos. Isto vai ser tudo digital para ser mais ágil e mais rápido o pagamento. E, portanto, como disse e referiu o Sr. Presidente, nós contamos começar a fazer os primeiros pagamentos ainda este mês de dezembro e depois, portanto, isto é numa ordem de as candidaturas entram com o número, assim que estão, é por ordem de entrada. Portanto, nós vamos analisando cada candidatura por ordem de entrada, sempre. Nenhuma candidatura passa à frente da outra. A não ser que, após validação, falte algum documento ou alguma questão por esclarecer. Mas, portanto, as candidaturas são analisadas e validadas por ordem de entrada e diretamente, depois de validadas, encaminhadas para o nosso Serviço das Finanças para automaticamente processar o pagamento. Portanto, o que estamos a estimar neste momento andará à volta das 3 semanas. Para não criar outras expectativas que estamos agora a receber e, portanto, não... era bom para todos nós que fosse menos tempo, vamos trabalhar para isso, aliás, estamos a trabalhar para isso, mas para já é isso. Agora, a segunda questão, em relação a quando ocorre um erro. Se o candidato estiver já quase no fim da candidatura e tiver ocorrido um erro, em princípio, ele deve receber uma notificação ou qualquer coisa que ocorreu um erro e que não está. Portanto, ele tem que comunicar essa situação para nós através do mail Fundo Lisboa Protege.
em que nós, depois, a equipa, vemos o que é que se passou, se a candidatura foi devidamente carregada ou não, e então se ele tem que voltar a fazer esse carregamento. Mas, portanto, quando ele tem dúvidas disso, é sempre melhor indicar essa situação através do mail, que a equipa responde logo para perceber o que é que ele tem que fazer a seguir, para não ficar, portanto, prejudicado na sua candidatura. A plataforma, neste momento, ainda não tem uma funcionalidade que é registar ou gravar os dados e, tipo, imagine, começa a candidatar-se hoje, grava e depois acaba só amanhã ou no outro dia. Não tem ainda essa funcionalidade operacional. Portanto, quando começar a candidatura tem que acabar. Só fica completa quando submeter todos os documentos e submeter a candidatura. Pronto, só a partir daí é que ganha um número de candidatura e entra no pipeline de análise dessas candidaturas. Pronto, e agradeço à doutora Lourdes por estas questões, que acho que muita gente devia ter este tipo de dúvida. Agora, eu não sei se o doutor Júlio tem alguma questão. Não? Então, se calhar, passávamos para as questões já aqui que estão no nosso chat de questões e respostas, e para ir tentando esclarecer o melhor possível todas essas questões. Ok, temos aqui uma questão sobre a possibilidade de empresários em nome individual sem contabilidade organizada candidatarem-se, e temos também uma outra sobre as empresas com CAI secundário elegível se podem concorrer. Bem, agradeço à minha colega Isabela de Virta, que é a nossa diretora de Departamento de Emprego e Empresas e que está na equipa do Fundo Lisboa Protege, estas questões. Pronto, isto tem sido uma questão, além daqui de umas das mais reincidentes que nos têm feito no e-mail do Fundo Lisboa Protege. A questão é que, neste momento, nesta ferramenta, neste instrumento, só estão contemplados empresas e empresários em nome individual com contabilidade organizada. Isto porque isto tem a ver com a questão da nossa agilidade de ler documentos financeiros, porque enquanto a Câmara, o organismo público, para processar apoios, mesmo a fundo perdido, quaisquer que sejam apoios, em termos legais, tem que ter em conta uma série de documentos que tem que pedir às pessoas. E de forma a isto ser ágil e para correspondermos a essas exigências legais que nos exigem enquanto entidade pública, portanto, tivemos que optar nesta primeira fase por os empresários em nome individual com contabilidade organizada, que nos deem todos os documentos financeiros por forma a ser muito mais ágil e a correspondermos às exigências que nos fazem o Tribunal de Contas e as outras entidades. Portanto, de uma forma muito honesta e sincera. Como disse o Sr. Presidente, nós estamos a atualizar todas as sugestões e, entre aspas, reclamações ou de CAIs ou de outras situações que não sejam elegíveis, para fazermos um balanço e uma avaliação e depois, em tempo útil, o Executivo poder tomar uma decisão ou de reforço ou de atualização dos critérios de elegibilidade do mecanismo. Em relação à CAI secundária, que me foi também perguntado, não, neste momento as CAIs elegíveis são só as CAIs principais. As CAIs 47, 56, 90, 95 e 96. Pronto, são as CAIs elegíveis para esta ferramenta de atribuição de apoio a fundo perdido. Ok, temos aqui uma outra questão em relação à faturação e aos períodos em análise, e a pergunta é porque é que o programa exige a comparação da faturação de janeiro 2019 com janeiro de 2020, penso que há aqui uma questão a esclarecer. Bem, a questão é a quebra de faturação de 25% no período homólogo. Nós aqui seguimos e achamos que fazia mais sentido fazer a quebra entre o início do ano e setembro, antes de começarmos
a trabalhar até no conceito do fundo. Porquê? Porque já abrange quase 6 meses da parte da pandemia. E, portanto, como as empresas ou os empresários em nome individual também fazem entregas de documentação financeira trimestral, e até pelo IVA, achámos que seria mais fácil terem os documentos financeiros por trimestre do que terem a meio do mês, ou 10 meses, ou 11 meses. E, portanto, as quebras de faturação são verificadas em função, portanto, entre janeiro e setembro de 2020, em função da faturação que tiveram em janeiro e setembro de 2019. Portanto, para aferir se essa quebra de faturação é maior ou igual a 25%. Portanto, e foi nesse sentido. Não sei, eventualmente, se haverá mais alguma questão aqui no chat que queiram ver esclarecida. Alguma questão? Mais alguma questão? Não, nós temos também recebido outras questões que agora ninguém aqui pôs, mas que eu aproveito para esclarecer, que é, temos recebido várias pessoas a dizer que é uma empresa que tem vários estabelecimentos em Lisboa e que por serem, portanto, a mesma empresa e terem vários estabelecimentos em Lisboa, excedem o volume de negócios de 500 mil euros ao ano. E se podem candidatar por estabelecimento. Não, efetivamente, este é um instrumento financeiro em que a elegibilidade é da empresa. Pode ter um estabelecimento, pode ter vários, mas é a empresa que conta e, portanto, as contas e o volume de negócios e volume de faturação da própria empresa. E, portanto, temos mesmo que cumprir a questão do volume máximo de negócios de 500 mil euros no fim de 2019. Depois, há outras questões também, em relação à sede da empresa e o estabelecimento cá em Lisboa. Portanto, também são condições de elegibilidade a sede da empresa ser em Lisboa e ter pelo menos um estabelecimento de porta aberta cá em Lisboa. Portanto, pode ter 2 ou 3, mas basta informar-nos apenas de um. Na parte da CAI da Cultura, por exemplo, é mais difícil, ou muitas atividades artísticas não têm estabelecimento de porta aberta. Portanto, tem que declarar que a atividade da empresa, a sede tem que ser cá em Lisboa e a atividade tem que ser maioritariamente a atividade económica passada em Lisboa. Portanto, não sei se há mais alguma questão aqui no chat, Isabel. Sim, há aqui dúvidas com o cálculo da quebra de faturação de empresas que iniciaram a atividade em 2019 ou 2020 e com o fundo das esplanadas e se o IBAN a apresentar é o da empresa. Então, começando pelo mais fácil, o IBAN a apresentar tem que ser representativo da empresa. O IBAN, portanto, quando o candidato mete o formulário, o IBAN tem que ser o da empresa. Pronto. Que é o IBAN em que a Câmara vai fazer a transferência do apoio. Depois, em relação à fórmula de cálculo das quebras de faturação para as empresas criadas já em 2019 e 2020. Nós vamos disponibilizar vários exemplos e essa fórmula de cálculo que efetivamente ainda não está disponibilizada e que muito breve trecho, não sei se ainda hoje ou amanhã, estará já no nosso site e no site das perguntas frequentes, vai estar lá disponibilizada já essa forma e que nós vamos fazer isso até por exemplos, que é mais fácil chegar lá. De qualquer forma, essa forma de aferir as quebras de faturação foi também discutida connosco, com as várias, com o ACS, com a ARES e com a Ordem dos Contabilistas Certificados. Nos têm apoiado também na implementação e na operacionalização e no conceito desta medida. Em relação às esplanadas, como referiu a Isabel, esplanadas é um fundo que nós estamos ainda a trabalhar, mas ainda não está aberto. A Câmara de Lisboa, para a CAI 56, é exclusivo para a CAI 56, que é restauração e similares, está a preparar um fundo
de apoio extraordinário de apoio extraordinário à instalação e melhoramento de esplanadas na cidade de Lisboa. Isto é um fundo até 2.500 euros, por contrapartida da apresentação de faturas. Portanto, este apoio de 2.500 euros é no máximo até 2.500 euros pagar 50% da totalidade das faturas. Não há aqui volumes de negócios, portanto, qualquer empresa que tenha um restaurante, se tiver feito um investimento no melhoramento ou na criação de uma nova esplanada, se pode candidatar, desde que tenha sede em Lisboa. Portanto, nós estamos a operacionalizar esse fundo. Esse fundo deve estar preparado para candidaturas no início de janeiro. Mas depois os mecanismos vão ser iguais, completamente online, basta candidatarem-se, enviarem-nos as faturas, nós fazemos essa validação e depois automaticamente fazemos o apoio ao fundo. Não sei se há mais alguma questão, Isabel? Há aqui uma sobre a possibilidade de corrigir uma informação após o envio da candidatura. É assim, como eu disse há pouco, quando detectarem que se enganaram em alguma informação, informem-nos logo pelo mail, Fundo Lisboa Protege, para a equipa aferir qual é que é o tipo de engano. Se for um engano na submissão de algum documento ou de algum código, que nós possamos resolver por mail, ou se tem que efetivamente submeter outra vez a candidatura. Isso nós temos que ver, portanto, caso a caso, depende do engano que for. Portanto, o que eu sugiro é, assim que detectarem o engano, por favor, e se tiverem já um número de referência de submissão da candidatura, nos enviem um mail para o Fundo Lisboa Protege, com o fundo de referência de submissão da candidatura, a relatar-nos qual é o erro e como é que devem proceder. E não sei se há mais questões. Isto para vos também dizer que isto é o primeiro de vários webinars que nós temos previstos. Portanto, as candidaturas abriram ontem e, por conseguinte, nós ainda estamos a ajustar pronto, os procedimentos. Claro que a ferramenta está construída, o fundo de apoio é este, mas, e como referiu o Sr. Presidente, nós vamos fazendo balanços diários para ver se a informação é cada vez mais clara, como é que podemos ir agilizando mais rapidamente este apoio e contribuindo para melhorar esta ferramenta. Portanto, para nós também é um trabalho contínuo e diário e que agradecemos todas as vossas sugestões. Isabel, tens mais alguma questão? Só mais uma que está aqui repetida e que tem a ver com a possibilidade de haver apoios futuros para empresas que faturem mais do que 500 mil euros. Pronto, isso, quem ouviu o Sr. Presidente da Câmara, como disse, não há a possibilidade de fazermos esse balanço e vermos, de acordo com a conjuntura, com as solicitações e com as várias situações, se é possível ou não a abrangência dos critérios de elegibilidade e o reforço orçamental deste fundo. Pode ser outra ferramenta, pode ser nesta, portanto, mas neste momento o que está em cima da mesa é a operacionalização desta ferramenta com estas condições de elegibilidade. Isso não invalida que a Câmara receba todas as sugestões e todas as outras situações que não são elegíveis para aferir da possibilidade de eventualmente ou criar outra ferramenta de apoio extraordinário ou estender os critérios de elegibilidade desta ferramenta. Não sei se há mais questões. Se não há mais questões, com certeza que vamos falar muitas mais vezes sobre o Fundo Lisboa Protege. Eu queria agradecer muito a presença da doutora Lourdes Fonseca, do doutor Júlio Fernandes, e o apoio, quer na construção da ferramenta, quer na sua divulgação,
quer fazendo chegar à Câmara de Lisboa as várias situações dos setores que estão a passar, que para nós é muito importante, e queria agradecer aqui à equipa de MEI que possibilitou isto e a todas as pessoas que participaram connosco, nos tiveram a ouvir e que nos colocaram questões, porque ao colocarem-nos questões e novas situações, também permitem que nós em conjunto vamos melhorando o nosso trabalho e sendo cada vez correspondente cada vez mais à realidade do que se passa na economia da cidade de Lisboa. Não há mais questões, despeço-me. Muito